O Jornal da Manhã está de volta. A notícia de primeira. Agora são 10 horas e 6 minutos. Deixa eu só registrar aqui outras pessoas interagindo conosco pelo Facebook. O Pascoal Moraes e também a Nara Medeiros, excelente profissional e ser humano. Está se referindo, evidentemente, ao nosso entrevistado de hoje, o José Monalisson. Isso mesmo, é o nosso entrevistado de hoje. Entrevista. Já está aqui comigo, converso com ele. Inicialmente, agradecer José Monalisson, que é psicólogo, vai falar com a gente sobre essa campanha que está se encerrando agora no mês de janeiro, que é denominada de Janeiro Branco. Nada impede de a gente ampliar, né, o bate-papo, a discussão, enfim. Bom dia, Monalisson. Bom dia, Monalisson. Seja bem-vindo. Bom dia, Célio. Bom dia a todos que compõem a Rádio Morada do Sol e a Tribuna Maçônica. Aos nossos ouvintes, nossos votos cordiais de paz e de gratidão por esse espaço que a rádio nos oferta de falar de uma campanha tão importante, tão pertinente à saúde integral do ser humano, que é o Janeiro Branco, que é focada na saúde mental e que hoje traz o lema Uma Vida em Equilíbrio. Diante disso, esta campanha, ela que surgiu em 2014, ela tem ganhado corpo. Ela ainda não é uma campanha internacional, mas ela tem ganhado adeptos na Itália, na Austrália, nos Estados Unidos e no Canadá, para que ela possa ser reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma campanha internacional. Mas no Brasil, ela está encorpada e todos os estados do Brasil já têm a sua campanha registrada no SUS e nas agências estaduais de saúde. Agradecer ao Tassiano Vanderlei. Tassiano disse que está ouvindo e ainda mostra a prova, né? Faz o vídeo, né, no Facebook acompanhando a gente. Tassiano, muito obrigado. Ele mata a cobra e mostra o pau. Pois é. Obrigado, Tassiano. Deixa-me ver mais quem está interagindo conosco aqui. O Geraldo, lá do trailer de lanches do Frei Damião. Obrigado, Geraldo. Meu amigo, deixa-me ver mais aqui. Josvan Tero. Obrigado, Josvan, pelo carinho, né, pela atenção. Uma honra, né, tê-lo aqui ouvindo a gente. Meu amigo João Batista. Meu tríplice fraternal para você, João Batista. Obrigado pelo carinho. Meu tríplice fraternal também, abraço para o Júnior. Meu irmão Júnior acompanhando a gente. Muita gente interagindo conosco. As pessoas que forem formulando alguma pergunta, né, tirando alguma dúvida. Deusimar Guedes, obrigado, Deusimar Guedes, né? Acho que você conhece Deusimar. Conheço, professor policial Deusimar. Federal aposentado acompanhando a gente. Muito obrigado. As pessoas vão formulando as perguntas, interagindo, que a gente vai repassando aqui para o Monalisson. Monalisson que, repito, é psicólogo, psicanalista, clínico e palestrante. Esse mês de janeiro teve muita palestra, Monalisson? Mais com professores, né? Os alunos estão de férias e as escolas buscam justamente esse auxílio de um profissional da saúde mental e comportamental justamente para revigorar o ânimo desta classe que, apesar de tão importante e não é tão reconhecida ainda no nosso país, como outros países, acerca do Japão, por exemplo, que reconhece o professor como a principal profissão da sociedade, mas eles têm sofrido bastante também, juntamente com os enfermeiros, com uma síndrome chamada de burnout, que é a depressão do trabalho. Pessoas a cada vez mais no Brasil, profissionais da área da enfermagem, educação e bancários, têm sofrido com uma pressão psicológica tão intensa que essa pressão transfere para o corpo, psicossomatizando, e eles acabam tendo uma indisposição física e mental para continuar trabalhando. Hoje, a depressão pelo trabalho é a síndrome que mais afasta profissionais do campo do trabalho. Então, o Janeiro Branco deste ano, Uma Vida em Busca em Equilíbrio, ela está focada também, não apenas na depressão, não apenas no transtorno de ansiedade, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo dados da OPAS, a Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e OMS, a Organização Mundial de Saúde, mas também o burnout, que tem crescido bastante na nossa sociedade brasileira. O Pedro Paletó, né, que é advogado, dizendo aqui bom dia para todos os ouvintes, né, desejando aí uma semana maravilhosa para todos, né. Eu acompanhava
Monalisson, uma matéria sobre esse problema dos professores nas escolas, né? Carga horária, né? Salas com a capacidade, né, maior do que a que o espaço permite. E um professor me dizia uma certa vez, na matéria, dizia que quando chegava dentro de sala de aula que via 50 alunos numa sala, num espaço que caberia no máximo 30, e os alunos sem dar a mínima atenção para o professor, alguns conversando, outros desenhando, outros fumando dentro de sala de aula, outros, né, no WhatsApp, nas redes sociais. Ele disse que bateu uma tristeza, porque ele se sentia impotente, né, diante daquela cena, daquele quadro, sabia que não poderia transferir para os alunos nada do que ele intencionava, e a partir desse momento começou a desencadear nele uma depressão, tanto que ele disse que chegou a mentir, né, para a direção da escola, dizendo: não, hoje eu estou doente, eu não vou para a sala de aula. E ele disse que acabou descobrindo que essa desculpa, por conta do problema de depressão, é utilizada frequentemente pela maioria dos professores. Não vou hoje porque estou doente. Na verdade não está doente, simplesmente a dificuldade de enfrentar esse cenário caótico nas escolas. Você, como profissional, psicanalista, em seu trabalho, né, você constata isso? Constata. E há uma diferença do comportamento do professor efetivo para o contratado. O contratado, ele tem muito medo de revelar à escola que está passando por um adoecimento de depressão, estado depressivo, porque existem etapas, sabe, Sérgio? De início, o indivíduo começa com uma angústia que vem lhe visitando sempre, um cansaço físico, um cansaço mental. Isso vai avançando aos pouquinhos, se torna uma exaustão emocional. Depois dessa exaustão emocional, se não tratada por um psiquiatra e um psicólogo trabalhando nessa equipe multidisciplinar, se não tratada, avança para um estado depressivo. Esse estado depressivo, se não tratado, o indivíduo já está vendo ali a bordinha do poço da depressão. Então ele já vai se aproximando do poço da depressão, começa às vezes com uma depressão leve, mas aí vai avançando para a famosa TDM, depressão maior, né, que ela já vem com ideação suicida, já vem com uma falta de energia intensa do indivíduo de trabalhar, de fazer algo, de criar mentalmente, e a vida dele passa a ser mais cinza, metaforicamente falando, porque perde o brilho. O professor efetivo, ele já tem uma certa, digamos assim, um certo respaldo dos órgãos que os protegem, mas o contratado, ele tem esse medo ainda de falar a realidade e até mesmo de buscar auxílio. Quando ele busca auxílio, ele pede que não revele a ninguém que está passando, e é importante que as pessoas saibam que quando um psicólogo está lhe atendendo, ali existe um sigilo ético. Nada sai dali. Só vai sair alguma informação de um setting psicoterapêutico se você estiver colocando a vida de alguém em risco, que para proteger a outra pessoa é que vai sair informação. Mas, fora isso, nada sai de um setting terapêutico. Fica ali. É um lugar onde a pessoa pode falar o que quiser, da forma como quiser, sem ser julgado e nem interpretado de uma forma errônea. Porque o psicólogo, ele tem um olhar perante a pessoa da natureza humana. Ele vê o ser humano numa naturalidade, sem preconceitos, sem pré-julgamentos, sem condenar, acolhendo empaticamente e orientando para um bem-estar psicológico, físico e social. Então, os professores têm sofrido de fato, porque as salas de aulas estão cheias, o professor não está tendo mais a função de instruir, a família delega também a função de educar, o Estado muitas vezes, de modo geral, delega ao professor a função de acolher uma pessoa que poderia estar no mundo das drogas lá fora, ou seja, ele não tem nem a função de orientar, de instruir, mas de acolher também. Então isso acaba saturando o estado psicoemocional do professor e ele adoecendo. Porque tudo em excesso gera adoecimento, como diz o ditado popular, tudo demais é veneno. A carga horária, tanto do professor quanto do profissional de saúde, no caso de enfermeiro, para poder ele ter uma renda que possa lhe garantir o sustento, né, suprir as necessidades básicas, muitas vezes ele acaba dobrando essa carga horária. Isso, de certa forma, pode ser um estopim para desencadear numa depressão? Sim.
O professor hoje ele está dentro dos conselhos federais de educação, certo? Ele já está bem respaldado quanto à carga horária, ele já tem um piso salarial, ele já consegue ter, de certa forma, ainda que bem limitada, uma seguridade do ponto de vista da sociedade perante a profissão dele. Então, a carga horária do professor não é nem tanto na sala de aula, é em casa. Porque ele tem que corrigir prova, ele tem que preparar a aula, ele tem que muitas vezes atender um pai, uma mãe ou um aluno que está passando por dificuldade de aprendizagem ou emocional, entendeu? Então, o trabalho do professor, ele não está simplesmente na sala de aula, ele vai também para casa. Poucas pessoas sabem a palavra aluno, Célio, significa ausente de luz. Ela vem do grego, ausente de luz. E a palavra professor vem do latim profexus, que significa professar, mas lá do grego, crios phobos, aquele que leva a luz. Entendeu? Mas como é que o professor pode levar a luz se a dele está se desgastando? Por isso a necessidade do profissional de educação ele buscar auxílio na sua saúde mental, porque a mente do professor é o seu verdadeiro combustível de trabalho. O enfermeiro, a OMS já declarou, sem enfermeiro não existe saúde. É a função mais importante da saúde. Eles estão lutando há 2 anos intensamente por um piso salarial. Agora parece que vai sair. Mas é incrível. Ainda há uma certa resistência de algumas prefeituras, de alguns estados, mas tudo caminha para isso, né? Tudo caminha para isso. Existem resistências de empresas, os estados eles estão até mais abertos quanto ao piso, certo? Mas são as empresas privadas, os planos de saúde, que realmente eles bloqueiam isso de alguma forma que a gente não sabe bem e impede que isso avance. O profissional de enfermagem, a carga dele é imensa, porque ele está vendo você nascer e está vendo você morrer, certo? É o profissional que pega você no colo e é o profissional que, infelizmente, coloca você dentro de uma veste para ser direcionado ao IML ou à região de necrotérios. E assim, esse profissional ele sofre muito psicologicamente com pressões, tanto no trabalho quanto também na sua profissão. Eu conheço muitos enfermeiros, Célio, dizendo: eu me arrependi de minha profissão. Eu amo o que eu faço, mas eu não aguento o que eu faço. Eu quero agradecer a Nádia Lima, que também está interagindo conosco. Obrigado, Nádia. Agradecer mais uma vez ao Júnior Masson, né, que é foi venerável da loja Aureliano Dantas, meu irmão Célio. Que você, sua família e equipe tenham um dia espetacular com saúde e paz, e mandando um abraço para um entrevistado aqui no nosso programa. Obrigado, Júnior. Olha, deixa eu só procurar aqui, eu acho que eu vou localizar. Encontrei. Um policial militar está dizendo, com relação às cargas horárias. Você citou enfermeiros e professores, mas o policial militar também, nesse momento na Paraíba, tem que redobrar sua carga de trabalho com horas extras para poder, no final do mês, conseguir pagar as contas. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Na hierarquia, digamos assim, do adoecimento do trabalho, especificamente no que tange a síndrome de burnout, que simploriamente poderíamos citar como a depressão conectada ao trabalho, nós temos ali, em primeiro lugar, enfermeiros e professores, bancários, auxiliares administrativos, mas também temos policiais, porque é uma profissão que envolve risco. E sabe o que é que meus pacientes policiais falam muito, Célio? A gente enxuga gelo, a gente prende, a justiça solta. A gente prende, a justiça solta. Diversas vezes já fizemos uma ocorrência onde levamos o indivíduo à delegacia, ele foi direcionado ao presídio e, de repente, ele passa na nossa frente sorrindo, dizendo a seguinte frase: vocês estão enxugando o gelo, repetindo o que eles falaram. Então, assim, é muito saturante também a profissão do militar, porque a carga, o salário não é tão alto, o risco é grande e ainda tem esse fenômeno psicológico social de que eles prendem. Infelizmente, a lei ainda não está bem colocada,
solta sem fazer uma ressocialização educacional naquele indivíduo de forma adequada. Eu tenho umas indagações relacionadas ao comércio, né? A iniciativa privada. O estabelecimento de metas muitas vezes acaba sufocando o empregado. Verdade, né? Sim, sim. As metas, elas surgem de fato ali no Reino Unido e também nos Estados Unidos, nas empresas de petróleo, onde essas empresas, para tentar tirar o máximo do trabalhador, elas colocam recompensas dentro de um reforço positivo ou colocavam uma punição também. Existem empresas que colocavam uma punição se o indivíduo, se o trabalhador não atingisse aquela meta. E as metas nada mais são do que você tirar as suas sobras psicológicas e emocionais para transformar em dinheiro. A palavra meta, ela é algo inatingível, porque meta está além do atingível. Ou seja, metas são de fato coisas que as empresas criam, onde existe um grande esforço psicológico e físico para ser atingidas, mas que elas são adequadas de acordo com o seu esforço. Se você atingiu 100, hoje, no próximo mês, você vai ter que atingir 120, e já foi sacrificante atingir 100. Quanto mais eu me desgasto de tempo e saúde emocional, mais eu vou sofrer lá na frente para recuperar isso que foi perdido. Como disse o Dalai Lama, quando questionaram a ele qual o maior problema da humanidade, ele resumiu em uma frase dizendo: o maior problema da humanidade é que gasta a saúde para ganhar dinheiro e depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde que se perdeu. Verdade. A questão do suicídio é a última linha que o indivíduo, o depressivo, avança. Sim, o suicídio pode-se dizer que ela é a última etapa. É tanto que a pessoa que tende a cometer um suicídio ou está com ideação suicida, é importante que a família fique atenta. Quando a pessoa fala assim: eu estou pensando, eu só queria morrer hoje, eu só queria ir dormir e não levantar. Isso são formas indiretas de que está com ideação suicida. É normal o pensamento suicídio vir uma vez ou outra na vida. É normal. Isso é normal. Agora, a ideação suicida é quando eu começo a planejar o suicídio. Quando eu começo a pensar: seria melhor pular de um prédio ou atirar na própria cabeça? Seria melhor tomar medicamento ou me colocar frente a uma doença, a uma situação que eu poderia me acidentar? Na maioria das vezes, o indivíduo que traz esses pensamentos, ele está com depressão maior. O transtorno depressivo maior, ele é uma angústia profunda, é um vazio existencial, e muitas vezes pode ser tratado de uma forma orientada pelo psicólogo, de uma forma não tão complexa, mas simples. Porque se as pessoas soubessem que na vida nós temos crises existenciais, isso tudo mudaria, porque passaria a ser passageiro. Eu vejo muitos pacientes chegando e dizendo: eu sou ansioso, eu sou depressivo. E eu sempre digo: não, você não é ansioso, você não é depressivo, você está ansioso, você está depressivo. Ter essa noção de que a vida é um verdadeiro eletrocardiograma, tem hora que você está em cima, tem hora que está embaixo, tem hora que está em cima, que está embaixo, é assim mesmo. Então, na vida nós temos crises existenciais. A primeira grande crise do ser humano é a adolescência, que é uma crise hormonal. Testosterona aumenta no homem, o desejo sexual começa a surgir, ele começa a ficar um pouco mais agressivo, rebelde. Na mulher também, a puberdade vai gerando isso. E ela vai ficando mais ativa, mais rebelde. Depois nós temos a crise dos 20, que é uma crise de desrealização ou realização, quando o indivíduo começa a planejar o seu futuro. Aí vem a crise dos 25, que ele percebe que a vida não é tão simples como ele planejou. E a crise dos 30, que é uma crise de desrealização, quando ele olha para trás e diz: meu Deus, eu não conquistei nada. Não conquistei nada. Se ele entende que são partes do amadurecimento humano, ele começa a compreender melhor que tudo isso faz parte do seu desenvolvimento. Aí no homem tem a andropausa lá por volta dos 45, que é uma queda brusca de testosterona. Na mulher tem a menopausa também. E aí lá por volta dos 60 anos, a crise de meia-idade, que é uma crise que ele começa a olhar para trás e para a morte.
A morte ele visita em pensamentos constantemente, certo? Então, entendendo o desenvolvimento humano, o ser humano passa a conhecer a si mesmo e percebe que aquilo que ele está vivenciando é passageiro. Não é um resultado total. É um resultado momentâneo. Com relação às redes sociais, mídias digitais, né, grupos de WhatsApp, né, ou seja, a gente tem observado que isso tem contribuído muito com doenças mentais, né? Até que ponto essas ferramentas, né, que a gente pode utilizar, que são importantes, inclusive, no dia a dia, mas até onde elas podem se tornar, fazer um efeito contrário daquilo que se propõe, que é facilitar a vida da pessoa? Certo. O Instituto de Radiologia da Universidade de Okinawa, no Japão, fez um grande levantamento acerca disso e descobriu que 16 minutos de Instagram já deixa a pessoa com tédio e predisposta a uma angústia. Esse estado, sendo acrescentado por mais tempo, pode levar o indivíduo a um estado depressivo, que pode surgir uma depressão ao decorrer do tempo. Porque a pessoa começa a se comparar com a vida do outro. O Instagram tem um selfie, ou seja, o eu ideal, mas não o eu real. O próprio Mark Zuckerberg, existem relatos que em certa entrevista que ele fez recentemente nos Estados Unidos, disse que o Brasil é o país que tem mais pessoas seguindo o Instagram. Mas também ele fica preocupado porque lá estão vivendo um mundo de ilusão e não um mundo de realidade. Você se compara, eu não tenho a boca de fulano, eu não tenho um sorriso de cicrano, eu não faço as viagens que fulana faz. E nesse comparativo você vai dizendo que sua vida não vale nada, que sua vida é uma desgraça e você passa a acreditar nisso. As redes sociais do comportamento brasileiro, especificamente o Instagram, mostra o eu ideal. Já o TikTok, ela tem um comportamento totalmente diferente. Ela mostra o eu id, o princípio instintivo, mais ligado ao humor. Então o TikTok, de início, ele era uma ferramenta que fazia até bem à saúde mental, sendo que agora também já não está chegando a um resultado positivo, diagnosticou o Instituto de Radiologia de Okinawa. Então as redes sociais, quando mal utilizadas, elas podem, de fato, fazer você acreditar que aquela realidade das redes sociais é a sua realidade ou é o eu real. Acreditando nisso, você de fato vai comparar, e comparações é o maior mal da humanidade atualmente. Nós temos 4 pontos, Célio e quem não está nos ouvindo. 4 pontos que adoecem as pessoas demais. Comparações, quando eu fico comparando a minha vida com o do outro. Medo, quando eu não enfrento os meus bloqueios, os meus medos. Culpa, quando eu faço algo de errado e me apego mais à culpa do que à resolução do problema. E um quarto, que é a comunicação tóxica entre as pessoas. Esses 4 pontos a gente vê muito também na comunicação social, nas redes sociais, e o indivíduo acaba adoecendo. Tem um ouvinte fazendo uma pergunta curiosa aqui com relação à meia-idade. Você citava agora há pouco, né, que nós temos, em determinado momento da meia-idade, uma probabilidade de desenvolver uma certa frustração, né, olhando para trás e vendo a morte se aproximar. Enfim, ele quer saber o seguinte: nos casos depressivos de idosos, isso é comum? Sim. A crise de meia-idade quase todo ser humano vai passar. Mas a intensidade com a qual você vai sentir essa crise depende de pessoa para pessoa. Quanto mais autoconhecimento, melhor se passa por esta crise. No idoso, os principais casos de depressão têm a ver com o cenário social. Ele começa a perceber que aqueles amigos de infância já faleceram. Ele começa a ver que o mundo que ele vive hoje não é mais o mundo que ele viveu no auge do seu corpo físico, por volta dos 26 aos 35 anos. Ele começa a perceber que ele está meio que atrasado no que tange a tecnologias e que tem que estar pedindo frequentemente a algum neto ou a algum familiar: me ensine isso, como é que faz isso, resolva isso, gerando um quadro de dependência. E aí ele começa a pensar nisso: minha vida, eu não sirvo mais para nada. Entendeu? E aí ele começa já a pensar: e quando eu morrer, será que eles vão sentir falta? E muitos se apegam a esta crise dramática, que é a crise de meia-idade,
e começam a potencializar os seus adoecimentos para chamar a atenção até mesmo dos filhos. Potencializam o adoecimento para que eles possam ter mais atenção para eles. Quando os filhos visitam... Mas o idoso tem essa consciência de que está potencializando ou é involuntário? Não, se ele não tiver autoconhecimento, ele não percebe, é inconsciente. Agora, se ele tiver autoconhecimento, ele pode até fazer, mas ele sabe o que está fazendo, entendeu? Isso é muito importante. Piaget, ele desenvolveu, um teórico da psicologia, da pedagogia e da biologia, ele desenvolveu um esquema de análise do comportamento, do aprendizado, e disse que o ser humano tem 2 tipos de inteligência. A inteligência líquida e a inteligência cristalizada. À medida que você vai se aproximando da velhice, sua inteligência vai ficando mais cristalizada. Mas isso é uma regra natural? Não necessariamente. Se você continuar estudando, se você continuar se inovando, se você continuar se adaptando à realidade e trabalhando também, você vai manter sua consciência, sua inteligência líquida e não vai ter intensamente esse adoecimento da crise de meia-idade. Monalisson, eu não tenho mais tempo, a gente já falou mais de 30 minutos, eu quero agradecer demais a sua vinda hoje aqui, um bate-papo importantíssimo, interessantíssimo. Gostaria até de propor da gente, uma vez ou outra, né, semanalmente, quinzenalmente, ou até uma vez no mês, a gente vir aqui, se não puder vir, a gente tratar de um tema, manda para você disserta esse tema, manda o áudio para a gente, Perfeito. Porque ele realmente é enriquecedor, ele contribui muito com a sociedade. Obrigado, fica à vontade aí para as suas considerações. Obrigado, Célio, estou à disposição para a gente fazer esse projeto. E é isso, pessoal. Janeiro Branco significa cuidar da saúde mental. Neste ano trazendo vida em equilíbrio, mas para ter equilíbrio na vida é preciso ter autoconhecimento, saber onde está excedendo e saber onde está faltando. Diante disso, é extremamente importante que você se autoconheça e busque auxílio de um profissional da saúde mental. E se não tem esse autoconhecimento, o profissional da saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, vai começar em você esse reajuste. Porque psicólogo não foi feito só para tratar doenças, mas também foi feito para desenvolver habilidades no ser humano. Eu tenho pacientes desenvolvendo oratória, pacientes desenvolvendo medo de falar em público, pacientes desenvolvendo comunicação empática, empresas que estão buscando ali se reajustar a nível organizacional, a partir de um ponto de vista da saúde mental. Então, o psicólogo ele é um profissional que tem inúmeras funções, não é só para tratar doença. Então, se você está com adoecimento, busque um profissional de saúde mental. Se você quer se desenvolver, busque um profissional de saúde mental que ele também poderá lhe auxiliar. Janeiro Branco é uma grande campanha para que você se sensibilize para uma conscientização de que é preciso cuidar de sua saúde mental, porque é o maior patrimônio que você tem. Parabéns, né? Muito bom conversar com o Monalisson. 10h30, eu sigo aqui com o nosso informativo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Tá ok, obrigado. Mais uma vez agradecer pela sua presença hoje aqui. Eu trago aqui rapidamente para a gente encerrar o nosso informativo hoje, a informação